Olá, meus queridos. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a tempestade. Como nós termos uma família abençoada, edificada, resistente às tempestades. E tempestade significa agitação, atmosfera violenta, muitas vezes acompanhada de chuva, granizo, ventos, raios e trovões, temporais violentos, barulho. E quando se trata de tempestade, a primeira coisa que nós precisamos entender, trazendo para o âmbito família é essa resistente aos vendavais, às setas, etc. Nós precisamos entender que Deus não nos livrará, não nos impedirá de passarmos pelas tempestades da vida, porque elas são necessárias. Mas é bem verdade que Ele nos ajudará a passar com equilíbrio, com força, com sabedoria e discernimento, paciência, enfim. Provérbios 10, 25 diz: quando a tempestade passa, o ímpio já não existe mais, mas o justo permanece para sempre. Mas o justo permanece firme para sempre. Jonas capítulo 1, versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Ou seja, muitas das vezes Deus permite a tempestade para o cumprimento de seu propósito em nossas vidas. Na passagem de Mateus, no capítulo 8, no verso 23 ao 27, narra a história, a tão conhecida história, de uma violenta tempestade, que aconteceu ali enquanto eles estavam ali no mar, os discípulos, e a tempestade foi tão feroz que o texto nos diz que as ondas inundavam o barco. E estavam ali os discípulos e Jesus dormindo, tirando um descanso ali no barco. E quando os discípulos se apavoram com toda aquela tempestade, eles chamam o mestre para salvá-los. O mestre repreende aqueles homens, dizendo, indagando: mas por que vocês não têm fé? Por que vocês têm tanto medo? Ele chega a dizer: homens de pequena fé. E aí ele se levanta e repreende o vento, repreende o mar e tudo se acalma. Com esta passagem nós aprendemos que em meio à tempestade, amados, nós precisamos ter fé. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, nós já podemos ver outra narrativa sobre a tempestade. Quando Paulo, após ele ser ouvido pelo rei Agripa, ele foi transferido sob a escolta romana para a Itália. Ele tinha que comparecer diante do imperador. Mas devido a várias ocorrências, a partida deles acaba se atrasando. E com isso o tempo de navegação ficou perigoso, ficou impróprio. E Paulo, já conhecendo bem o trajeto, Paulo advertiu que eles não partissem naquele momento e aguardassem o tempo melhorar. O comandante não deu ouvidos a Paulo e partiu assim mesmo. A conclusão é que a tempestade caiu violentamente e eles só não morreram porque Deus conservou a todos por causa de Paulo. Ou seja, meus queridos, às vezes faz necessário nos aquietar em meio à tempestade, aguardar tudo passar, toda a fúria do vento, para nós podermos agir e prosseguir. Mas acima de tudo, se faz necessário dar ouvido à voz do Senhor e à voz daqueles que Ele tem usado para nos alertar.
Eu poderia ficar aqui horas e horas falando sobre tempestades, enfim. Mas eu quero me atentar em como termos uma família resistente a essas tempestades. E eu quero estar compartilhando com vocês a história de Noé. A tão conhecida história de Noé, que está registrada em Gênesis no capítulo 6 e no verso 9 diante. Eu vou estar mencionando apenas alguns versículos. Essa é a história de Noé e a sua família. Noé ele era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. E ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: Eu darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. E eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de ciprestes, divida em compartimentos e revista-se de pinche por dentro e por fora. Versículo 17. Eis que eu vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas você, Noé, estabelecerei contigo a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, com a sua mulher e as mulheres de seus filhos. Meus amados e queridos, o que é necessário para ter e fazer parte? O que é necessário a gente ter e fazer para termos uma família resistente às tempestades da vida? No capítulo 6, no início do capítulo 6, vai nos mostrar que a humanidade estava a cada dia mais corrupta, perversa, violenta, inclinada ao erro, ao pecado, ao ponto de Deus ter se arrependido de ter criado o homem sobre a terra. O Senhor, ele se entristeceu, cortou o coração do Senhor à proporção que o ser humano chegou. E aí então ele decide fazer desaparecer da face da terra toda a sua criação. Mas ao olhar para Noé, ele encontra benevolência. Deus ele se animou quando ele olhou para Noé. Mas por quê? Porque diz o texto que Noé era justo, íntegro e que andava com Deus. No meio de toda aquela geração corrupta, violenta, má, pecadora, havia um homem ali que estava fazendo a diferença. Então, como nos dias de hoje, a terra já ela estava corrompida. E mesmo o Senhor tomando uma ocasião tão drástica, a vida de Noé, a postura de Noé, as atitudes dele, quem ele era para Deus e em Deus, fez com que o Senhor elaborasse um plano para salvar Noé e a sua família. Louvado é o teu nome, Jesus. E nós já podemos ver aqui, do verso 14 ao verso 16, que Deus vai instruindo detalhe por detalhe para Noé de como ele faria e construiria aquela arca. É importante nós entendermos, amados, que o Senhor sempre dará uma porta de escape àqueles que o temem e o obedecem. No versículo 17, ele, o Senhor, avisa Noé o que ele estava planejando fazer. Deus sempre avisará os seus. Ele sempre tornará conhecidos seus planos para aqueles que têm comunhão com ele. No verso 18, ele complementa dizendo: mas com você, Noé, eu estabelecerei a minha aliança. Oh, aleluia! Você tem aliança com Deus?
Você tem aliança com Deus? Se você tem, fique em paz. Ele entra na tempestade. Ele te guarda, Ele te protege. Mas se você ainda não tiver feito uma aliança com Deus, se você ainda não tem uma aliança com Deus, procure fazer. Procure reatar sua aliança com o Todo-Poderoso. E diz o Senhor a Noé: e você, Noé, entrará na arca com seus filhos, com a sua mulher e até com as suas noras. Sabe o que significa isso, meus queridos? É Deus livrando a família de Noé do dilúvio, da grande tempestade. E o Senhor continua instruindo Noé como era para ele fazer. No verso 22, nós podemos ver isso. E no verso 22, nós vamos ver que Noé, ele fez tudo, exatamente tudo como Deus lhe ordenou. E aí ele diz: entre na arca, Noé, você e toda a sua família. Queridos, Deus ainda cria a arca para salvar os nossos, por amor a nós. E eu e você precisamos entender a preciosidade que há nisso. O que nós precisamos ser e fazer para nós termos uma família guardada e protegida por Deus. Ser como Noé, temente, justo, obediente, andar com Deus, ter aliança com o Senhor. Porque sendo assim, Ele não somente nos guardará como se preciso for, Ele elaborará planos para salvar a nós e a nossa família. Eu quero te dizer que tem arca disponível para você que teme ao Senhor. Oh, aleluia! Tem arca disponível para você que confia no Senhor. Tem arca disponível para você e a sua casa, para você adorador, para você que é fiel a Deus, para você que é obediente, que tem prazer em agradar, alegrar o coração do Senhor. Se esconda na arca. Esconda os seus, aqueles que você ama na arca. E então o Senhor os guardará e dará vitória, livrando-os de toda e qualquer tempestade. Amém? Que o Senhor te ajude em nome de Jesus. Não importa o que você está passando, enfrentando, não importa o quão feroz é a tempestade que você tem vivido. O Senhor preparará a arca e mostrará a ti que Ele é fiel. Amém? Fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao teu coração e que Ele te ajude e te abençoe. Em nome de Jesus.